Olá, prezados colegas. Apresentamos o artigo completo A Tecnologia de Plasma Não Térmico Aplicada à Proteção Individual e Coletiva da QBRN. Autores: Dr. Rodrigo Maracajá Vaz de Lima, Professor Dr. Edson Bittencourt, Professor Dr. Gilberto Petraconi Filho, Professor Dr. Fernando Gazzi. Em 1987, houve o acidente radiológico de Goiânia. E a partir desse cenário e dessa ocorrência, as Forças Armadas do Brasil e os órgãos de segurança e proteção radiológica e de saúde passaram a desenvolver novos procedimentos e treinamentos. Em 1991, a revista da UNIFA apresentou um artigo sobre a importância do aprimoramento de militares e aeronavegantes no uso de equipamentos de proteção individual e coletiva da QBRN e também nos processos de descontaminação de aeronaves. Em 2014, foi publicada a DCA-1-6, Doutrina de Preparo e Emprego da FAB em Missões de Transporte na Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, e no prefácio é lembrado o acidente em Goiânia, em que a FAB faz o destaque sobre os fatores críticos, afirmando que a atuação da FAB em ambientes dessa natureza tem como fator crítico o emprego de recursos humanos e a utilização de equipamentos adequados, abrangendo desde o uso de peças de uniforme até a operação de aeronaves. Uniforme entendemos aqui EPI. E a evolução no detalhamento e no aprimoramento e treinamento do efetivo permitiu uma doutrina completa, destacada e descrita na DCA 1-6, em que esses equipamentos podem passar por processos de beneficiamento de plasma não térmico ou na fabricação ou para processos de descontaminação. Plasmas não térmicos. Os plasmas podem ser divididos de acordo com a sua temperatura e estado de equilíbrio. Temos sistemas como plasma de alta temperatura, que são sistemas em equilíbrio, onde todos os componentes estão à mesma temperatura e a faixa de operação desses plasmas é da ordem de 10 a sexta a 10 oitava Kelvin. Exemplo de sistema de plasma de alta temperatura é o laser de plasma de fusão. Plasma de baixa temperatura é dividido ainda em duas categorias. Plasma térmico, que é um sistema em quase equilíbrio, com temperaturas de operação da ordem de 10 a quarta Kelvin, como por exemplo o arco de plasma, e plasmas não térmicos, que são aqueles que estão em estado de não equilíbrio, onde o elétron tem a maior energia cinética do sistema e a mais alta temperatura, da ordem de 10 a quarta Kelvin, e os demais componentes, átomos e moléculas do gás, temperatura da ordem de 300 Kelvin. Exemplo, sistemas como Corona, DBD e APPJ. Plasmas não térmicos são gerados após o acúmulo de cargas na superfície de materiais elétricos ou dos eletrodos expostos à variação de potencial que promove a ruptura dielétrica do gás e, na sequência, um fenômeno conhecido como avalanche de elétrons. Esses elétrons bombardearão as moléculas componentes do gás e outras moléculas do sistema reacional, gerando a separação de cargas pela aceleração destes na direção do anodo e a aceleração das cargas positivas na direção do cátodo. Ao lado desses processos, ocorre também a propagação dos processos cinéticos de ionização, excitação por colisão dos elétrons e relaxação com a emissão de fótons, alguns destes na região da radiação visível, e outras reações como dissociação e recombinação de moléculas, formando espécies radicais, espécies reativas como espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, dependendo da atmosfera, que são conhecidas como ROMs, que também podem atuar na inativação de patógenos e vírus, dependendo da composição do gás de plasma. E além desses sistemas, pode haver também compostos orgânicos que serão geradores de radicais para polimerização superficial no substrato a ser modificado. Esses produtos de reação são migrados através de difusão na direção da superfície e bombardeia a mesma e promove processos como absorção, quimsorção e desorção de parte da composição da superfície, alterando essa composição e permitindo a geração de grupos funcionais ou a propagação de novas reações. Os elétrons que são acelerados do cátodo ao anodo no fenômeno de avalanche, alguns destes conseguem ultrapassar a diferença de potencial promovida pela bainha de plasma no anodo
ou a bainha de plasma na próxima superfície do substrato e bombardeia a superfície do mesmo, gerando novos processos reacionais, os quais fazem parte de uma série de reações discutidas na literatura para modificação superficial por processos de plasma não térmico. Sistemas de plasmas não térmicos ou plasma frio para a operação e tratamento de superfícies mais comuns são aqueles de descarga de barreira dielétrica ou descarga corona. O sistema de descarga de barreira dielétrica, ou DBD, é caracterizado por descargas geradas em altas tensões e corrente alternada, com frequências da ordem de 0,05 a 500 kHz. Dois são os possíveis sistemas ou regime de descarga e formação de plasma. O sistema filamentar, onde as microdescargas geram luminosidade na forma de streams ou serpentinas, e o modo difuso, onde a descarga é homogênea no volume do gás e isso é gerado mais facilmente em atmosferas de hélio e nitrogênio. O tratamento de superfície pode ser feito com dois tipos diferentes de configuração DBD. Modo direto, com bombardeamento das espécies geradas e partículas carregadas e elétrons acelerados na superfície do substrato a ser modificado, ou modo indireto, em que apenas os efluentes da descarga são direcionados à superfície e radicais e moléculas de ozônio, por possuírem maior reatividade, são consumidos antes de alcançarem a superfície do substrato. Temos aqui os exemplos de configuração à direita. O modo direto, em que se tem reatores DBD de eletrodos planares, eletrodos cilíndricos, eletrodos de descarga de superfície, eletrodos com arranjo de descarga coplanar. E à esquerda, o modo indireto, com sistemas de jato de plasma de reator DBD, em que o eletrodo de alta tensão e o eletrodo aterrado podem estar separados espacialmente ou coplanares. Temos ainda os sistemas em que o eletrodo de alta tensão é uma barra cilíndrica, ou ainda os sistemas em que a câmara de plasma encontra-se no terminal do sistema. Os sistemas de descarga corona possuem eletrodos de geometria assimétrica e a descarga é promovida em correntes contínuas direta ou pulsada. A ruptura dielétrica é mais rápida no eletrodo em forma de ponta, apresentado na figura deste slide, onde a polarização catódica forma descarga filamentar e a polarização anódica vai formar descargas homogêneas, luminescentes. As tensões não podem ser altas para evitar a formação de sparks. Aplicações comuns são precipitadores eletrostáticos, purificadores de água, por exemplo. O sistema de descarga corona-DBD é representado pela assimetria entre um eletrodo plano ou cilíndrico aterrado e o eletrodo de alta tensão, sendo este último menor que o primeiro e na forma de uma barra contínua, substituindo o conceito de eletrodo de ponta do sistema corona. E por isso, esse é um sistema conhecido como híbrido corona-DBD. Os streamers são gerados em maior velocidade e com maior recobrimento de área. Porém, os sistemas de série de jatos de plasma, podendo ou não o reator CDBD, são pesquisados também para áreas maiores e objetos tridimensionais e mais complexos. Normalmente, utiliza-se corona DBD para alterações superficiais em sistemas de painéis têxteis e outros substratos planos. Temos no artigo os principais agentes químicos e biológicos que são estudados em processos de descontaminação por plasma não térmico e temos, assim, como exemplo, os agentes nervosos, agentes vesicantes e agentes biológicos como o antrax e peste bubônica, entre os de maior ocorrência nos estudos. Os processos de descontaminação possuem métodos que podem ser classificados como passivo, ou seja, dependem dos efeitos climáticos, ou ativo, que dependem de fenômenos de formas física, química ou radiológica desses processos. Vamos destacar nas formas físico-químicas de alteração da estrutura e toxicidade dos agentes químicos o uso de reação por radicais gerado por plasma, que é o objeto de nosso estudo. A descontaminação do ar em ambientes fechados, como prédios, instalações e cabines veiculares,
fazendo uso de plasma não térmico contra vírus e outros agentes patógenos, pode ser exemplificado para sistemas do tipo HVAC. Esse tipo de purificação é conhecida como purificação destrutiva, com processos oxidativos avançados, enquanto que purificações não destrutivas de filtração, absorção e adsorção podem ser também acopladas junto com esses sistemas, tornando-os mais eficientes. O sistema de reatores de plasma não térmico, ele pode ser comparado, por exemplo, a sistemas de fotocatálise ativada por radiação V, que é outro sistema de processo oxidativo avançado, em que este último gera radicais hidroxila pela promoção de elétrons da banda de valência para a banda de condução, gerando o defeito conhecido como para-elétron-buraco, o qual vai ter reações superficiais que gerarão os radicais hidroxila. No entanto, reatores de plasma não térmico possuem a vantagem de serem sistemas que podem ser projetados, como, por exemplo, esse sistema de reator de leito fixo do tipo DBD, contendo material dielétrico de borosilicato, que permite um aumento da área superficial e da área de bainha de plasma e assim a maior eficiência na geração dos processos de produção dos radicais e espécies reativas e também a maior taxa de descontaminação. Aqui temos o reator em destaque e o reator da Universidade de Drexel, sendo este DBD transversal ao fluxo de ar a ser purificado. O tratamento e beneficiamento de superfícies de EPI e filtros para DQBRM usando tecnologia de plasma não térmico é um dos processos em estudo para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual autodescontaminantes. Um exemplo é um equipamento com 3 camadas, onde a camada externa possui cloramidas e quaternários de amônio, que são depositados por processos têxteis tradicionais, e camadas internas feitas com material eletrofiado contendo catalisadores e nanopartículas que possuem ação antiviral ou de inativação de patógenos e degradação de agentes químicos, e também tecidos ligados em blendas com fibras que são absorventes de particulados ou forros com materiais absorventes ou membranas permisseletivas, por exemplo. Nas referências encontramos o sistema híbrido de eletrofiação e plasma corona-DBD, que é utilizado para a deposição de nanopartículas em material eletrofiado, podendo ser matéria-prima, por exemplo, para filtros QBRN. No caso, o equipamento consiste em uma seringa de eletrofiação, onde o cilindro rotativo coletor é também o cilindro aterrado do sistema DBD. Isso permite, com a rotação do cilindro, o tratamento com o depósito de nanopartículas. No LPP-ITA temos equipamento DBD, que é um Corona DBD, para tratamentos em múltiplas camadas. Podemos, por exemplo, fazer uma primeira camada com tecido ativado, uma camada hidrofílica, a qual recebe a segunda camada de depósito de sílica, alumina ou nanopartículas, e também o potencial para depósito de filmes de proteção à radiação e tratamentos antiestáticos para poeiras e detritos de contaminação nuclear em EPI e outros tipos de depósitos de poeira, por exemplo. Considerações finais, vamos citar alguns exemplos da aplicação do plasma não térmico em destruição de agentes biológicos, como o antrax, por jato de plasma, a destruição de agentes químicos pelo uso de plasma não térmico para limpeza de superfícies metálicas, aviônicos e eletrônicos, o uso de reatores do tipo DBD, reator térmico, lâmpadas de UV de radiação germicida e geração de ozônio em sistemas portáteis para purificação de ar, e também a possibilidade de um sistema de purificação como uma miniaturização do DBD da Universidade de Drexel em um sistema de autodesinfecção e autodescontaminação acionado pela inspiração e exalação. Então, era isso que tínhamos a apresentar sobre essas possibilidades que têm potencial de serem aplicadas nos sistemas de proteção respiratória QBRN já conhecidos. Muito obrigado à FAPESP, ao Laboratório de Plasma de Processos, ao ITA, ao Centro de Engenharia da Universidade Federal da ABC, à Fundação Casimiro Montenegro Filho, à Incubaero e ao SEBRAE de São José dos Campos. Até uma próxima oportunidade.